Clima tenso em Brasília. O que eu quero saber, não apenas eu, mas toda a nossa audiência dos senhores, é o seguinte: o que isso vai dar, hein, Constantino? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, eu espero que dê em lisura do processo eleitoral, maior transparência e confiança dos eleitores no resultado. Mas a gente está um pouco longe disso, ainda mais com esse tipo de reação, de postura ensandecida do sistema, né? Veja, Barroso diz que é mentira o que Bolsonaro disse, mas a capa da Veja, da coluna Radar, diz: Barroso participa de evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente. Na nota do gabinete do Barroso, é impressionante como eles ficaram políticos, né? Fachin, Barroso, todos eles se manifestam como políticos, talvez porque sejam. Na hora da notinha do gabinete ali, diz que o título não era esse, mas aí depois deram um título parecido. O que importa é a essência. Barroso foi, sim, levantada uma bola para ele e ele falou: o problema era como se livrar do populismo, só que ele encarou o Bolsonaro como o populismo encarnado e ele como o bem, como a democracia. Ô Paulo, o que nós temos que falar sobre essa treta toda é que estão tratando a urna eletrônica do Brasil como um dogma, como uma cláusula pétrea, e desconfiar ou clamar por maior transparência virou crime. Só que eu quero lembrar que isso vai ser uma postura um tanto incômoda para muita gente. Eu fiz uma rápida seleção aqui, né, sobre o negacionismo eleitoral. Eu adoro quando usam essas expressões, igual na pandemia, né? E acabou que o tempo mostrou quem era negacionista e quem de fato seguia a ciência, e não eram os membros do Supremo ou governadores tucanos e petistas. Mas vamos falar sobre negacionismo eleitoral. PSDB, em 2014, contratou uma auditoria externa para fazer auditoria. O então líder tucano à época, deputado Carlos Sampaio, leu a conclusão de que era inauditável a urna eletrônica. Simone Tebet, alguns poucos anos atrás, disse que derrubaram o veto da presidente Dilma sobre voto impresso porque era preciso se certificar, sim, de que o voto que você digitou era aquele computado e concretizado no final do sistema. Simone Tebet. Ciro Gomes já disse que essa história de voto impresso não pode ser monopólio do Bolsonaro, porque a ideia não é exclusivamente dele. E o PDT, historicamente, sempre criticou o processo de urna eletrônica. Nós temos o Partido Novo, Paulo, com uma declaração que diz o seguinte: voto eletrônico com comprovante impresso permite a rapidez atual, com a possibilidade de recontagem física, se necessário. E vamos pegar só um da imprensa que hoje milita tanto contra essa ideia do Bolsonaro, que não é do Bolsonaro, Guga Chakra, do Globo, né, dizendo: o risco de urnas eletrônicas serem alvo de hackers existe. O Brasil deveria rever isso e talvez voltar ao voto de papel. Aliás, o Globo hoje fala que o TSE trabalha com a hipótese de invasões, ataques hackers durante a eleição, teoricamente, de um sistema que é inviolável. Vai entender qual é a lógica. E eu quero terminar com o mais interessante de todos, uma pérola resgatada de 2002, na Folha de São Paulo, né? O petista Lula levantando dúvidas sobre a infalibilidade do processo eleitoral. Nada é infalível, só Deus. Vamos pegar o que aconteceu aqui. Quantas denúncias já foram feitas de defunto que vota, de cidade que tem mais eleitores do que habitantes? Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa reação toda de que, de repente, falar do nosso sistema opaco e centralizado de urna eletrônica é criminoso, é golpista, essa reação é que está dando muito a transparecer o desespero dos verdadeiros golpistas. Uai, seu app de vídeos curtos.